Fala nerd, beleza? Show de bola? Como vão os estudos? Tranquilidade total ou parcial? Tamo junto aqui de novo no nosso canal Fabrício Dutra Vídeos e o assunto de hoje é um assunto muito importante. Tem tirado o cabelo de muitos concurseiros, muita gente preocupada quando a questão é desse assunto e o cara fica assim, o que eu faço, né? Quando aparece lá no enunciado, reescritura ou reescrita ou simplesmente paráfrase. O que seria paráfrase? Para entender esse tipo de questão que vem sendo muito cobrado, né, em provas de concurso público atualmente, é preciso definir o que é paráfrase, né? Porque muita gente usa o termo paráfrase, o verbo parafrasear, incorretamente. Quem é que nunca ouviu alguém falar assim, ó? Parafraseando fulano. E aí o cara diz as mesmas palavras que o cara falou. Por exemplo, quando a pessoa fala, vou parafrasear Vinícius de Moraes, e simplesmente faz isso aqui, ó. Que não seja eterno posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Infelizmente, a pessoa não está parafraseando Vinícius de Moraes, não. Ela está citando um trecho de Vinícius. Então, o que é paráfrase? O que é reescrita? O que é reescritura? É escrever de forma diferente uma mesma informação. Então, as bancas vão cobrar isso. Porque em língua portuguesa, nós temos no mínimo 30 formas de reescrever, né, um enunciado, uma frase, uma oração. Quem disse isso? Quem diz isso? Meu grande amigo Fernando Pestana, um dos poucos gramáticos que colocam o capítulo reescritura em sua gramática, fala muito bem sobre o assunto e ele pesquisou, né, no mínimo 30 formas de reescrever, né, um enunciado. Então, se você vai dizer exatamente o que alguém já disse, você não está parafraseando, você está citando, né? Então eu vou citar Vinícius de Moraes, grande poeta portelense, botafoguense, sambista e chama Vinícius. Meu irmão, o cara é top de linha. Beijo, filho. Vinícius, te amo. Ó, um outro exemplo de você reescrever uma frase mantendo correção e mantendo sentido é pegando, por exemplo, uma frase que tenha o verbo haver, né? É provável que haja danos na casa. Trocar o verbo haver pelo verbo existir, botando no plural, é provável que existam danos, é uma forma também de reescrever. Está pegando a mesma informação, transmitindo o mesmo conteúdo com novas palavras. Isso é paráfrase. E é por isso que as bancas cobram direto reescritura, paráfrase. Por quê? A banca chega, pega um trecho do texto lá, linha 12, e fala. O trecho destacado, né, pode ser reescrito, mantendo a correção e o sentido da seguinte forma. Quando a banca faz isso, o que o candidato pensa? Ele estufa o peito, ergue a cabeça e pensa assim, fudeu. Por que ele pensa fudeu? Pelo seguinte, galera. Quando a banca pega um trecho do texto e reescreve, é provável que esse texto apresente algum erro gramatical, concorda? Ou não, né? Apresenta erro ou não, é isso que ela quer de você. Só que você não sabe ainda a natureza desse erro. Pode ser um erro de vírgula, pode ser um erro de concordância, pode ser um erro de crase, pode ser um erro de regência verbal, regência nominal, pode ser um erro de colocação pronominal, pegar a partícula C e botar antes do verbo quando você não pode fazer isso. Pegar a partícula C, jogar para depois do verbo, quando você não pode fazer isso. Então, o candidato ele se vê assim. Cara, ela quer que eu pegue a frase e diga que está certo ou errado. Mas erro de quê? Porque o cara não sabe o que vai ser cobrado dele, né? Então, bate um desespero. Mas eu posso te falar o seguinte. Pesquisando as últimas provas da banca CESP, da banca Universa, das principais bancas do Brasil, dá para perceber quais os assuntos gramaticais que são mais cobrados em questões de reescritura. Eu não vou falar em prioridade, qual o mais importante, porque não dá para saber a mentalidade doente da banca. Mas eu posso te garantir, quando a questão é de reescritura, vá primeiro a correção gramatical. Por quê? O enunciado pode falar lá, correção gramatical e sentido. Para você manter, né? O trecho tem que manter a correção e sentido. Se o texto novo já apresenta erro gramatical, matou a questão. Não tem como, né? Já tem erro, já sabe o que você quer, item falso. Então, antes de ficar comparando o sentido, não é para ficar lendo um pedaço de uma, um pedaço de outra, um pedaço de uma e um pedaço de outra. Isso aí vai te confundir. Vê primeiro a correção gramatical, para depois pensar em sentido. Por quê? Se a banca
produz um novo texto que apresente erro, matou a questão. E esse erro pode ser de qualquer coisa. Só que na maioria das vezes esse erro apresenta assim, ó, uma pontuação inadequada. Então vamos elencar aqui os tópicos que mais aparecem em questões de reescritura. Pontuação. Pensa comigo. Ele começa a frase nova, a nova versão do texto com a conjunção embora. Pô, usa lógica. A conjunção embora é uma conjunção com valor concessivo, certo? E o valor concessivo está na parte subordinada adverbial das conjunções. Então, se ele começou a frase com embora, a frase já não está na ordem direta, concorda? Ordem direta é sujeito, verbo, complemento. Os elementos adverbiais encerram a frase. Então, se ele começou a frase nova com embora, ele já está fazendo alguma inversão. Olho na vírgula, pode ter vírgula aí. Concordância, tanto verbal quanto nominal. Geralmente a frase nova, quando tem erro, erro é de concordância, então vai analisando ali partícula C, verbo, sujeito, verbo, para saber se o verbo deveria estar no plural ou no singular. Regência verbal e nominal, barra crase, pode botar aqui na lista. Regência verbal e nominal e crase, tudo a ver, né? A frase pode apresentar uma ausência de acento grave quando ela é obrigatória. Por exemplo, lá, devido à manutenção dos trens, o serviço não funcionará. Se lá no texto está bem claro que a palavra manutenção está com o artigo feminino, nessa nova frase, devido à manutenção dos trens, crase, devido à manutenção. E aí se o cara reescreve não usando, né, deixando omitido o acento grave de crase, está errado. Então, regência e crase. Conectivos. Você só pode trocar um conectivo para manter sentido por um sinônimo. Trocar o por quanto pelo com quanto não pode, né? Colocação pronominal. Cara, assunto de extrema importância. Se a partícula C estiver depois do verbo com palavra de atração obrigatória, já está errado. Já teria que ter próclise antes do verbo. Então, ó, pontuação, concordâncias, regências e crase, colocação pronominal, conectores. Geralmente os erros gramaticais envolvem estes assuntos. Não estou dizendo que sejam apenas esses, pelo amor de Deus, né? Você pode ter erro de qualquer natureza. Eu só peço que quando a questão for de reescritura, cuidado com esses tópicos. Geralmente o erro envolve um deles. Olho na pontuação, olho na cara. Aí a frase está bonita, a frase está certíssima, nenhum erro gramatical. Aí você parte para ver o sentido. Por quê? É preciso julgar também se a banca está trocando palavras por sinônimos, se a mudança na ordem da frase muda o sentido ou não. Então, questão de reescritura é estratégia, cara. É treinar, é baixar na internet, fazer. Just do it! Por quê? Quando você pega o hábito de questão de reescritura, você coloca uma lente de aumento, cara, e você vai ver um erro ali que você não veria sem prática. Então, muito cuidado. Vou botar aqui na tela agora o nosso quadro negro, só o quadro negro, sai de cena, pra gente resolver questões. Vai, nerd! Questão número 1, galera. CESP 2015. Ele pega um trecho do texto lá, ele fala o sentido original do texto, na primeira questão, e a sua correção gramatical seriam mantidos se o período tal fosse reescrito da seguinte forma. Olha a frase nova. Quando a liberdade civil despontou, surgiu para a criatura racional, sob a tirania primitiva, uma nova existência, muito diversa da primitiva. Enfim, pegou essa frase aí, eu preciso saber se ela está certa. Eu preciso saber se ela está representando uma frase correta gramaticalmente. Repara quem começa a frase, galera. Quem começa a frase, destaca aí, é o quando. E o quando é uma conjunção que tem um valor temporal, adverbial temporal. O lugar do advérbio não é aí. Se a frase estiver realmente respeitando a ordem direta, o advérbio não vai ficar aí. Ou seja, é uma certeza pra gente que essa frase não está na ordem direta, tem um elemento deslocado. Então, olha só. Quando a liberdade civil despontou, vírgula. Essa vírgula obrigatória, porque é uma oração subordinada adverbial deslocada. Oração subordinada adverbial deslocada, vírgula. Esse quando aí, se fosse seguir realmente a ordem direta, ele ficaria no final da frase. Então é uma questão que já matei aí. Tá errada. Questão errada. Bota o E grandão aí. Errada. Questão 2. Mesma coisa, né? Empregando o pois. Tá vendo esse pois aí? Esse pois aí, depois do verbo, tem valor de conclusão. Portanto, logo, assim, desse modo. A banca reescreve usando o pois no início da frase. Galera, quem está estudando conjunção, quem está estudando português sabe. Se o pois estiver no início da frase,
Ele tem tudo, menos valor de conclusão. Ele tem valor de causa ou de explicação, conclusão não. Então é impossível que essa frase mantenha o sentido original dessa forma. Já está errado. Tchau. Né? Agora olha a questão 3. Enquanto objeto de respeito e veneração assegurado por sanções sobrenaturais, dificilmente um homem primitivo questionava a própria validez e aplicabilidade. Essa questão é um perigo, porque o candidato procurou erro e não achou. Repara bem, a frase começa com enquanto. E o enquanto é uma conjunção adverbial, não é o lugar dele, olha a vírgula ali. Enquanto objeto, né, de respeito e veneração, aí, vírgula, assegurado por sanções sobrenaturais, vírgula, dificilmente o homem primitivo questionava a própria validez e aplicabilidade. Quanto à correção gramatical, beleza, tudo certo. Aí o cara foi ao texto. E lá no texto é outro sentido, cara. Ele disse outra coisa no texto. Ele falou que as leis eram objeto de respeito e veneração. Nessa frase nova, é o homem que é objeto de respeito e veneração. O cara, errado. Só que ele se lascou, porque a questão não quer sentido. Ela quer apenas correção gramatical. Então tá certo o item. Tá vendo? Tem que ficar de olho se é só correção, se é sentido, se é correção. Tranquilo? Olha a questão 4, vai aparecer aí. É a mesma coisa, no mesmo enunciado. Assim, é imperioso que exista provas. Galera, dá uma olhadinha no texto original. Haja provas. No texto original tem um verbo impessoal, haja. No novo tem existir. E o existir é um verbo que tem sujeito. O correto seria existam provas. Existam. Olha a concordância rolando. Erro de concordância. Então você viu uma com erro de vírgula, né? Outra com conjunções como foco, essa com concordância. Próxima questão. Poderia resultar na supressão da difusão do conhecimento para a população devido à grande quantidade de limite. Galera, o erro dessa questão é o seguinte, ó. Tá vendo devido à grande quantidade? Lá no texto tá em decorrência da grande quantidade. Se tá em decorrência de mais A, aqui é devido a mais A. Se você trocasse quantidade por número, ficaria devido ao grande número de limites. Então é devido a craseado, tem que ter crase. Erro de crase. Mais uma. Constatou-se com o passar do tempo que a garantia aos direitos... Galera, repara bem. Constatou-se que o elemento com o passar do tempo não deveria estar aí, se fosse seguir realmente a ordem direta. Seria, constatou-se que a garantia. O com o passar do tempo está aí, no meio do sujeito e do verbo. Pera aí, galera. Devia ter vírgula, um par de vírgulas, não uma só. Porque se você usa uma vírgula só após a palavra tempo, você está botando uma vírgula entre o sujeito, paciente e o verbo. Pode não. Não pode ter vírgula entre o sujeito e o verbo. Então nós temos aqui um erro também de pontuação. Deveria ser um par de vírgulas para isolar com o passar do tempo. Tranquilo ou não? Beleza? Família, reescritura é desse jeito. É desse jeito. A banca quer correção, a banca quer sentido. É preciso ficar de olho se a frase já apresenta erro. Corta para mim aqui. Você viu como é que funciona a reescritura? Vamos treinar. Existem sites na internet, questõesdeconcursos.com.br. Você pode acessar esse site, filtrar, fazer questão só disso e treinar. Treinamento é fundamental. Se não treinar, não funciona, galera. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal aqui embaixo. Vamos aumentar nossa família nerd. Mande suas dúvidas. Quadro Fala Nerd número 2. Vem aí para eu responder as suas perguntas. Tamo junto, galera. Aquele abraço. Beijo no coração. Valeu. Dá o like, hein? Dá o like.